Olá, Daniel. Beleza? Prazer estar aqui conversando contigo. Prazer. O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico já aí. Porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, A, não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Por exemplo, a gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Sim. Ou, por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, Mais por exemplo. plausível do que o Deus cristão. Peraí, O deísta. antes disso. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta, por exemplo, o Deus de Aristóteles é um motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem esse aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do nada. Mas, Matheus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão. Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos, que somos nós. Então, tantas pessoas buscam... Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que é ateu também, ele estava no seminário orando a Deus, tentando se comunicar, e ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história, né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Se Jesus histórico, eu não estou entrando nessa questão, mas você tem um Deus relacional. Agora, nessa questão subjetiva, Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça. Isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muito a linha de Pascal. Eu acredito que você pode ir até um local com seu intelecto, mas eu acredito que, em última instância, é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir na gente. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque... imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional, nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo, a propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho, ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus escolheu uma forma de começar, por meio também de uma aliança, porque o cristianismo ele não está separado do judaísmo, os dois estão em continuidade. Deus encarnou no povo judeu. E outra questão que você colocou, Deus estaria se ocultando. Mas como eu já disse, nós temos esses 4 tipos de revelações. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões
ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim, é um grande problema porque, no final das contas, a mensagem não foi tão eficaz assim. Muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra do cristianismo, por meio da TV, na internet, ou por meio de alguns tipos de missão, não necessariamente se convertem. Existe um fator social muito mais forte em diferentes culturas para determinar em qual religião, ou em qual Deus, ou em quais deuses as pessoas vão acreditar. Então, quando a gente pensa num Deus sumamente bom, que teria essa abertura para se relacionar com a gente, como se fôssemos seus filhos, querendo esse tipo de contato, uma proteção, num momento de aperto, então, uma palavra, um conforto, a gente não encontra, a não ser, talvez, as pessoas cristãs que interpretam à sua maneira esse tipo de relação em algumas circunstâncias. Então, esse é o problema. A gente está aberto para poder se relacionar, para poder conhecer. Mas como o caso do Leandro Carnal ilustra, o meu próprio caso também, eu fui cristão até os 15 anos, cara. Eu fui católico, mas eu não tive nenhum tipo de evidência minimamente razoável de que eu estava conversando com alguém, com um ser pessoal, todo-poderoso, sumamente bom, onisciente, que poderia se relacionar comigo. Eu tenho uma pergunta, então. Então, você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria, de certa forma, um mundo cristão? Porque Deus teria sido mais efetivo? Eu acredito que, em grande medida, talvez a grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo, ficaria claro para elas que existe Deus e é esse Deus das Escrituras. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, teve gente que pegou a mensagem de forma equivocada. Esse negócio aqui de um homem que se deita com outro vai ser executado. Não, gente, não era isso não, pelo amor de Deus. Então, talvez ele até consertasse algumas coisas ali, mas a gente vai chegar nesse tópico depois. Tá bom, mas aí nessa questão, e Deus não estaria ocultando o livre-arbítrio? Porque se a gente está discutindo nos termos cristãos, Deus deu o livre-arbítrio da liberdade, então as pessoas podem recusar ou não. E outra questão que você colocou sobre Deus esclarecer. Peraí um minutinho. Tá, antes de Deus esclarecer, Deus não esclarecia por meio da tradição apostólica, por meio dos apóstolos? Porque Jesus esteve aqui na Terra, ele legou a tradição apostólica, a tradição apostólica continua até hoje. Mas não foi suficiente. Por conta da colonização, de a gente ter sido explorado, né, vamos pensar que os povos originários, que a gente é uma população predominantemente cristã. Você acha que Deus estava por trás disso? Da escravidão, de várias coisas horríveis que aconteceram por conta do colonialismo? Não sei se você acha que fazia parte dos planos dele isso. Quero dizer assim que a gente tem outros motivos para entender por que o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Eu não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente, em maioria, é cristã. Se fosse em outro país, na Turquia, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus muçulmano, do Islã. Ou então, se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das divindades, das milhares, talvez, de divindades hindus. Então, eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz, e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente quer essa mensagem, a gente quer uma relação íntima, aconteceria. As coisas não acontecem, sabe? Então, para mim, isso não é compatível com a existência desse Deus amoroso que está aberto para se comunicar com a gente. Ele se faria presente de uma maneira mais inequívoca para a população mundial. Sim. Quando você fala sobre a questão do colonialismo, claro, com certeza, absolutamente, Deus não é a favor da escravidão, e eu também não sou a favor da escravidão.